Olá, boa tarde. E hoje é dia de aula de matemática. Então vamos mergulhar no joguinho da matemática para a gente descobrir o resultado, que é o nosso desafio, é chegar no resultado correto. Então vamos lá. Olha só, nas aulas anteriores nós temos estudado a divisão e nós vimos que a divisão, quando o resto é zero, a gente chama de divisão exata. Ela é exata, não sobrou nada, o resto é zero. Então, quando nós dividimos um valor, por exemplo, 5 por 2, a gente vê que sobra um resto, sobra 1. Então, lembra, todo número ímpar dividido por 2, o resto é 1. Então, o resto é 1. Ou seja, se eu tinha 5 canetas e dividir por 2 alunos, vai me sobrar, cada aluno ficará com 2 e vai me sobrar uma caneta. Esse resto é diferente de zero. Quando o resto é diferente de zero, dizemos que a divisão não é exata. Quer dizer, sobrou algum que não entrou no grupo. Então, a divisão não é exata. Muito bem. O que eu vou contar para vocês hoje é que a gente vai aprender os nomes desses termos, que são muito importantes, que é a nomenclatura, para melhor entender aí no futuro, nas leituras de texto, vocês saberem interpretar corretamente. E vamos aprender também que quando vocês fizerem uma divisão, tem como você saber se a divisão está correta fazendo a prova. Essa prova se chama prova real, quer dizer, tem como você saber se o seu cálculo foi correto ou não. Então, a partir dessa aula, você não vai mais entregar uma prova ou fazer uma divisão aí nas suas brincadeiras e ficar com dúvida se a sua divisão foi certa ou não, tá? Nós vamos aprender a fazer a prova real. Vamos lá? Então, vamos aos termos. Primeiro, vamos reconhecer cada termo desse algarismo. Quando a gente faz o recurso da chave, como nós vimos falando, né, o recurso da chave, esse é o algoritmo da divisão. Então, vamos lá. Olha só. O valor total em que eu vou dividir, que aqui é representado pelo 6, ele vai se chamar dividendo. De onde surgiu esse nome? Olha só, para você memorizar. Se a gente pegar o dicionário, né, lá no dicionário, e olhar a definição da palavra dividendo, dividendo significa lucro. Lucro. E olha só que interessante. Lembra que a gente estudou em geografia? O salário é dividido nas despesas, né? Então, olha só. O salário é o lucro obtido pelo seu trabalho. Só que aí esse lucro, ele tem que ser dividido em alimentação, saúde, escola, moradia. Então, digamos que esse lucro seja dividido em 4, tá? Esses 4 aqui vai representar o divisor. Quer dizer, vai dividir por ele será o divisor, que vai dividir o lucro. Então, dividendo, divisor. E o resultado dessa divisão se chama de quociente. Então, dividendo, divisor e quociente. E aí a gente sabe que existe um resto para dizer se a divisão foi exata ou não. Né? Quando é exata é zero, quando não é exata é diferente de zero. Tá? Então, vamos lá, os nomes. Dividendo é o total que eu quero dividir. Eu vou dividir por quem? Pelo divisor. Resultado vai ser o quociente e o que sobra aqui é o resto. Fácil, né? Olha só,
Vamos tirar a prova, então? Mas antes de tirar a prova, eu quero que você lembre sempre que a divisão é o inverso da multiplicação. Vocês já perceberam isso? Qual é a pergunta que eu faço para descobrir o divisor, o quociente? Qual é a pergunta que eu faço para descobrir o quociente? Pergunta o seguinte: 6 dividido por 3. Muito bem. Qual o número que multiplicado por 3 vai ser igual a 6? O próximo. Então, qual número multiplicado por 3 vai ser igual a 6? Quando eu pergunto qual número multiplicado, eu estou fazendo multiplicação. E aí, se ela for exata, esse número que multiplicado por 3 vai ser igual a 6 é igual ao dividendo. Olha aí a prova. Mas vamos ver isso em termos práticos? Vamos lá. Já que a divisão é o inverso da multiplicação, é muito fácil fazer a prova real. Ó, é possível verificar se uma divisão está correta. Vamos então entender como. Como a divisão anterior é exata, fazemos o caminho inverso. Olha só, 6 dividido por 3. A gente viu que o quociente é igual a 2. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou fazer o inverso. Olha só, 2 vezes 3 é igual a 6. Esse 6 aqui tem que ser o valor do dividendo para as divisões exatas. Vou fazer no 4. Olha só, eu tenho 12, esse daqui se chama dividendo. E vou dividir por 6. O 6 é o meu divisor. Eu quero descobrir o quociente. Quanto multiplicado por 6 que vai ser igual a 2? 2, né? 2 vezes 6, 12. Então, vamos ver o resto. 12. 2 tira 2, 0. 1 tira 1, 0. Esse daqui é o resto. O resto é 0. Minha divisão é exata. Muito bem. Como que eu vou tirar a prova disso daqui? Vou fazer a multiplicação inversa. Olha só. Então, vai ficar assim. 2 vezes 6. Quanto que é 2 vezes 6, 6 vezes 2 aqui? Igual a 12. Esse 12, esse valor aqui, resultado da multiplicação, é igual, tem que ser igual ao quociente. Quer dizer, desculpa, tem que ser igual ao dividendo. Então, eu fiz a multiplicação do quociente com o divisor e o resultado tem que ser igual ao dividendo. Então, 12, 12. Olha, então a minha divisão está correta, o meu quociente está correto, certo? Então, viram como é fácil fazer a prova real das divisões exatas? Então, é só multiplicar o inverso. 3 vezes 2 é igual a 6. Esse 6 tem que ser igual ao dividendo. Vamos lá. O que nós fizemos? Fazemos a prova real da divisão exata multiplicando o quociente pelo divisor. E o resultado deve ser igual sempre ao dividendo. Mas vamos ver quando a prova real da divisão não exata. Como fazemos a prova real quando a divisão não é exata? Olha só, vamos lá. 7 dividido por 3. Quanto que multiplicado por 3 vai ser igual a 7 ou próximo?
Então, não tem um número que multiplicado por 3 vai ser igual a 7. Mas eu tenho bem próximo, né? 2 vezes 3 é igual a 6. 7 menos 6 é igual a 1. Então, o resto vai ser 1. Então, lembra que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, é só a gente fazer 3 vezes 2, né? Eu vou multiplicar o divisor pelo quociente. O resultado tem que ser, né? Lembra que eu tenho que chegar no resultado do dividendo? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Mas a divisão não é exata. Então, eu vou pegar esse resultado aqui, 6, e vou somar com o resto. 6 mais 1. Então, resto mais dividendo. E aí, o resto mais a multiplicação. Resto mais a multiplicação vai ter que ser igual ao dividendo. Vamos fazer com outro exemplo? Olha só, eu tenho 13 dividido por 2. Né? Então, aqui eu tenho o dividendo e tenho o divisor. Eu quero descobrir o quociente. Quanto que multiplicado por 2 vai ser igual a 13 ou próximo? 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Vamos fazer a subtração para descobrir o resto. 3 menos 2 é 1. 1 menos 1 é 0. Então, o resto é igual a 1. Agora, para fazer a prova, eu preciso fazer a multiplicação inversa. Ou seja, 6 vezes 2. Quanto que vai dar o resultado dessa multiplicação? 2 multiplicado por 6 é igual a 12. Ela não é exata, então preciso somar com o resto. 12 mais o resto, né? O quociente mais o resto. Então, vai ser igual 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. Esse resultado foi igual ao dividendo? Foi. 13 é igual ao dividendo. Então, a minha conta está exata, mas tem sempre que lembrar da soma com o resto. Quer uma regrinha única para não esquecer? Se você somar isso daqui com 0, vai dar o mesmo resultado para as contas exatas. Então, sempre soma com o resto e verifica se é igual ao dividendo. Então, vamos lá na teoria. Fazemos a prova real da divisão não exata, multiplicando o quociente pelo divisor e depois somamos o resto. O resultado deve ser igual ao dividendo. Simples, né? Agora, não tem mais dúvida se a multiplicação está exata ou não. Então, vamos analisar essa seguinte situação aqui na página 182. Vamos. Leia com atenção a situação seguinte e depois responde ao que se pede. Essa atividade é para você entender tudo o que foi feito, o sentido do que foi feito anteriormente. Vamos lá. Vou pausar para a gente fazer essa atividade juntos. Já que é para fazer com o colega, né? Faz junto com a professora. Olha, o cálculo é o seguinte. Tem um saco contendo várias laranjas. Nestor conseguiu dividir em 9 grupos com 4 laranjas cada uma. E ainda sobraram 3 laranjas. Eu vou fazer o desenho, mas não precisa fazer isso. Só para vocês conseguirem visualizar a situação. Olha só, eu tenho 9 grupos, Ele pegou as laranjas todas e dividiu em 9 grupos.
cada grupo vai ter 4 laranjas. Vamos lá. 4 laranjas em 9 grupos. Aí, então, eu tenho 9 grupos com 4 laranjas cada. E lá na situação, ele ainda diz que sobraram 3 laranjas. Então, sobraram, isso aqui é igual ao resto. Então, vamos lá. Sobraram é o resto. Então, vamos. Quando ele fez essa multiplicação, a gente quer descobrir, pense em uma forma de descobrir quantas laranjas havia no saco antes de Nestor distribuí-las em grupos menores. Calculem essa quantidade. Olha só, eu tenho 9 sacos, quer dizer, 9 grupos contendo 4 laranjas cada. 9 vezes 4. Quanto que é 9 vezes 4? É igual a 36. Só que ainda sobraram 3 laranjas. Então, na verdade, a quantidade total de laranja é 36 mais 3, que vai ser igual a 36 mais 3 é igual a 39. Então, total de 39 laranjas. Muito bem. 36 mais 3 é igual a 39. Muito bem. Então, aqui está a representação. Para descobrir quantas laranjas era o total. Gente, esse total aqui representa o quê? Representa o dividendo. Resto. E agora, vamos fazer... E esse 4 aqui, vocês vão descobrir o que é que ele representa. Então, vamos lá. Na próxima, na letra B, pede o seguinte. Agora refaça a divisão feita por Nestor usando o total encontrado no item anterior. O total encontrado no item foi 39, não foi? Então, vamos lá. 39, ele dividiu em quantas porções? Quantas laranjas tinha em cada grupo? 4. 39 dividido, aliás, 39 dividido por 9 grupos. Então, ele tinha um saco contendo várias laranjas. Nestor conseguiu dividir 9 grupos em 4 laranjas cada uma. Então, 9 grupos. Vamos lá. Vamos descobrir se está correto. 39 dividido por 9, qual o número que multiplicado por 9 vai dar 39 ou próximo? É o número? Vamos fazer aqui um minuto. Vamos lá. Então, qual número multiplicado por 9 vai ser 39 ou próximo? Então, se a gente for procurar aqui na tabela de 9, o número, 9 vezes 4 é igual a 36. 9 vezes 5 já é maior. Então, vai ser 4. 4 multiplicado por 9 é igual a 36. Vamos fazer a subtração. 9 tira 6 é igual a 3. 3 menos 3 é igual a 0. Então, o resto é 0, o quociente é 4. Então, aqui no problema, quando eles deram... Aqui eu tenho, deixa eu escrever aqui. Dividendo, divisor, quociente e aqui o resto.
Então, nesse problema, eles deram, olha só, Nestor conseguiu dividir 9 grupos, divisor, com 4 laranjas cada uma. Aqui já era o quociente. E ainda sobraram 3 laranjas, que é o resto. Então, faça os cálculos e preenche o valor representado em cada termo. Agora, na questão 2, da página 183, vocês vão fazer, só para ativar a memória mesmo, para relembrar os termos, vocês vão colocar os termos corretos em cada lugar. E na questão 3, vamos treinar aí? Verifique se as divisões feitas por Camila estão corretas, usando para isso a prova real. Gente, vocês vão simplesmente fazer a prova real. Como que vocês vão fazer a prova real? Multiplicando o divisor pelo quociente. Só multiplica divisor pelo quociente. E aí, veja se ela for exata, você tem 0. Então, nem precisa somar. Quando ela não, todas aqui são exatas, então é só multiplicar o divisor pelo quociente e verificar se o resultado vai ser igual ao dividendo. E na questão 4, se em uma divisão exata o divisor é 3 e o quociente é 4, qual vai ser o dividendo? Como que você descobre o dividendo? Ela me deu, olha só, ela me deu o divisor e me deu o dividendo e deu o resto, porque quando ela fala que a divisão é exata, eu sei que o dividendo é 0. Então, eu sei que o resto é 0. Então, eu só preciso descobrir esse termozinho aqui. Eu preciso descobrir qual é o dividendo. Então, é só Questão 5. No colégio em que Gabriel estuda, existem 2 turmas de terceiro ano. No terceiro ano A, tem 22 alunos. O terceiro ano B tem 20 alunos. 22 mais 20. Durante o intervalo de aulas, as 2 turmas foram reunidas. Quer dizer, juntaram. O que é junta? E qual é a operação que a gente faz? Qual que é o cálculo? Juntaram as 2 turmas. Os alunos deveriam ser divididos igualmente em 6 grupos integrantes. Se ninguém faltou nesse dia, quantos grupos foi possível formar? Use o algarismo para resolver a prova real. Então, gente, use o algarismo para resolver e faça a prova real. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ter que descobrir o valor do dividendo, que é o total, né? Eu vou fazer isso somando as 2 turmas, turma A e B. Depois, a turma foi dividida em grupos com 6. Então, 6 é o valor do meu divisor. Então, vamos lá, né? O total, o resultado da soma, dividido por 6. Aí, a gente vai saber se sobrou, quantos grupos foi dividido, vai ser o quociente. E a gente vai saber se sobrou aluno fora de grupo ou não. Ou seja, a gente vai descobrir o resto. E aí, depois você faz a prova real para ver se o seu cálculo está correto. Nesta questão, a professora Fátima propôs um desafio aos seus alunos. Ela escreveu na lousa 2 divisões, mas riscou parte do cálculo, ela riscou isso daqui. Os alunos deveriam, então, descobrir qual era o dividendo. Ela deve descobrir qual é esse valor aqui. Como que faz para descobrir? Muito fácil, né? 9 vezes 7 é igual a... Aí pega esse resultado e soma com o resto, se houver.
Então, descubra o dividendo de cada divisão. Ficou fácil achar esse tesouro, né? E agora, vocês vão fazer aí, para treinar, a página, atividades da página 185, na qual você vai fazer o uso da prova real para verificar se os cálculos estão corretos e vai resolver essa situação, problema aqui. E aí, continuamos nos nossos dias frios de inverno, sem essa neve linda que está aqui, fria, gelada, mas a gente continua criando e descobrindo as brincadeiras ótimas para fazer no inverno.